Então, boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui no projeto Adaptar-se para guiar o nosso encontro e apresentar o tema para discussão, o professor de Biologia, Felipe Neto. E é com você, Felipe. Obrigada, viu, por estar aqui. Isso, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando você mandou mensagem lá. Eu acho que é interessante, eu estava até conversando com a nossa supervisora agora de manhã, durante a entrega dos PETs, que esse período de pandemia ele tem afastado a gente, de certo modo, mas ele também deu a oportunidade para a gente poder fazer alguns encontros assim que seriam impossíveis, né, até então. A gente tem a ferramenta, mas a gente não tinha a motivação para poder fazer essas coisas. Infelizmente, as pessoas às vezes não aderem tanto, né, a essas oportunidades, mas, né, é uma oportunidade. Bom, então para a gente poder começar, como eu já tinha, né, já estava adiantado um pouco no título, eu vou falar um pouco sobre como que os vírus interferem na nossa vida, além de doenças. Né? Porque a gente sempre pensa em vírus como agentes agentes infecciosos, agentes que possam causar algum tipo de malefício no nosso organismo. Mas a gente vai ver que eles têm uma capacidade muito além disso, né, de interferir em nossas vidas aí. Para início, né, de conversa, então vou fazer uma pequena introdução de o que é um vírus. Então vou compartilhar uma apresentação com vocês aqui. Prontinho. Bom, então, como eu falei para vocês, né, nós vamos ver a influência dos vírus, né, nas nossas vidas, além das doenças, né. Eu coloquei como fotinho aqui, né, um tipo de bacteriófago, porque eu acho ele muito elegante, esse vírus. Bom, primeiro aí, vamos entrar no acordo do que é um vírus. Se a gente for levar em consideração dentro do que se classifica como ser vivo, os vírus eles meio que ficam numa área cinzenta. A comunidade científica em si ainda não entrou em consenso para poder definir se vírus são seres vivos ou se não são seres vivos. Se a gente for caracterizar seres vivos como um todo, o que todos os seres vivos têm em comum? Capacidade de se reproduzirem, vão realizar metabolismo. O que é o metabolismo? Transformar substâncias que entram em contato com aquele organismo. Tá? Então você absorve uma substância e ela vai ser transformada em outra por vias metabólicas. Ele tem capacidade, os seres vivos, né, vão evoluir, tem capacidade de se desenvolver, de crescer. Se a gente for falar de uma maneira mais basal, os seres vivos eles são organizados em célula, seja uma única célula, como os seres vivos que são unicelulares, bactérias, protozoários, alguns tipos de fungos, ou até mesmo os seres vivos que são pluricelulares. Um vírus, ele é muito simples, tá? Um vírus, ele basicamente, ele é uma capa de proteína que vai armazenar um material genético. Então, o vírus não tem organização celular, não tem metabolismo. O vírus, ele basicamente, eu gosto de dizer que o vírus ele é um envelope, né, que é essa capa de proteína, que vai carregar uma informação. Nós, na maioria das vezes, nós conhecemos essas informações como más notícias, que são as doenças, mas né, existem outras possibilidades que nós podemos explorar aí. Bom, nós temos vírus que vão ser basicamente, que vão ter esse material genético basicamente protegido por proteína, e nós temos alguns vírus, como o coronavírus, por exemplo, que é esse desenho que está mostrando para vocês aqui, que além de ter essa capa de proteína, ele também possui glicoproteínas, né, ao seu redor. Por que a gente lava as mãos com sabão? Para poder eliminar o coronavírus, justamente por conta dessa capinha de gordura que ele tem ao redor. Você passa o sabão vai misturar essa capa de gordura com a água na hora de lavar e vai fazer a denaturação do que faz aí a proteção desse vírus. Então você acaba matando esse vírus somente com água e sabão. Por outro lado, os vírus de proteína eles são mais resistentes no ambiente. Bom, falando sobre o modus operandi, como que esses vírus operam no nosso organismo. A gente pode fazer um paralelo bem interessante com os vírus de computador. O que um vírus de computador é? O vírus de computador ele é um pacote de informação, tá? Ele é um programinha que ele vai infectar a sua máquina, seja o seu computador ou seu celular,
E esse programa vai fazer, esse programinha que é o vírus, ele vai fazer com que o seu aparelho comece a trabalhar em função dele. E uma das características que esses vírus de computador têm é a capacidade de se replicar. Como que ele vai se replicar? Alguns vírus, eles podem infectar o seu programa do Word, ou o seu navegador de internet, ou, às vezes, você tem um aplicativo para enviar e-mail. Quando você escreve algum texto do Word e você for compartilhar esse texto, ali escondido no meio daquele material ali, você vai ter o vírus e você vai replicar esse vírus para outras pessoas. Ele vai infectar o seu computador, ele vai sequestrar a sua máquina, vai fazer com que ele trabalhe para ele. Como que os vírus biológicos fazem? Eles vão fazer semelhante. Ele vai entrar no seu organismo e vai sequestrar a aparelhagem do seu organismo e vai fazer com que ele passe a trabalhar em função do próprio vírus. Vou dar um exemplo, né, que seria o vírus da AIDS, o HIV. Como é que o HIV faz? Ele entra no seu sistema imunológico, nas células responsáveis pela defesa do organismo, e vão capturar essa célula, fazendo com que ela passe a trabalhar para o vírus. Qual que é a informação que o vírus sempre carrega? Me copie incessantemente, façam outros vírus. Basicamente, o que o vírus faz é se autorreplicar utilizando o maquinário da célula. Como essa célula foi capturada para trabalhar em função do vírus, ela vai parar de realizar a atividade dela e vai deixar o seu organismo vulnerável. Bom, vamos falar sobre tamanho. Como que nós podemos ver aí em questão de microscópio? Então, se você for pegar uma bactéria, qualquer aqui, né, isso aqui é um bacilo. Se você for pegar esse bacilo e você for comparar ao vírus do parvovírus, você vê que é uma diferença gigantesca de tamanho entre eles. O bacteriófago, que é um vírus especializado em contaminar bactérias, também tem um tamanho bem gritante. Nós temos um grupo chamado de mimivírus. Ele tem esse nome porque ele tem a capacidade de mimetizar uma bactéria em relação ao tamanho. Então, quando eles foram descobertos, acreditavam-se que eles fossem algum tipo de bactéria, né? Até que eles fizeram uma análise molecular dele e descobriram que era um vírus, que é uma hemácia. Então, uma célula do nosso sangue comparada com os demais vírus aqui, dá para você notar uma diferença gritante. Então, o que nós temos aqui, ó, Escherichia coli, que é uma bactéria muito comum responsável por infecções intestinais, o vírus do ebola, que mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Nós temos, né, o adenovírus, um bacteriófago. Então, dá para você ver o vírus da clamídia. Nós temos vários tipos de vírus aqui que dá para você ter bem uma diferença do que é o tamanho de um e de outro. E aí, como eu falei para vocês, esse aqui é o tupanvírus. O tupanvírus, ele é um vírus que foi descoberto por um biólogo brasileiro, tá, da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, lá em Belo Horizonte, e ele foi descoberto na Lagoa da Pampulha. Só para vocês terem noção do tamanho desse tupanvírus, o HIV ele tem em torno de 9.800 bases no DNA. Tá? As bases são os tijolinhos que vão construir o nosso DNA. O tupanvírus ele tem 1,5 milhão de bases no DNA. Esse vírus ele acabou se tornando uma meio que incógnita. Né? Muitos aí defendem que ele seria o elo perdido, né? Esse grupo de vírus seria o elo perdido entre os seres vivos e os seres não vivos. Por quê? Porque dentro dessa quantidade toda, né, de bases que ele possui no DNA, ele tem informação o suficiente para poder construir todos os aminoácidos que um ser humano, que um animal, que qualquer outro ser vivo consegue fazer. E os aminoácidos são os tijolinhos para construir proteínas. Só que o vírus ele não realiza esse tipo de função. Por quê? Ele vai utilizar o maquinário da célula. Mas esse tupanvírus ele tem a capacidade de fazer isso. Ele é um vírus extremamente grande em comparação aos demais que eu já falei anteriormente. Curiosidade, né, o nome tupanvírus vem da divindade indígena Tupã, que é o criador de tudo, justamente por conta de você ter essa dúvida, né, dele ser aí, talvez um elo perdido entre o que é uma bactéria, né, que já é um ser vivo, e um vírus que não é bem como um ser vivo. Né? Então vamos lá. Falando novamente em relação ao tamanho, né, o vírus da poliomielite, por exemplo, ele é 100 mil vezes menor do que uma célula nossa. Para vocês terem noção,
depois de 4 horas mandando na célula, ele explode e vai liberar 100 mil novos vírus. Então, em 4 horas, um único vírus da poliomielite, ele vai conseguir produzir 100 mil vírus. Para a gente comparar a velocidade de reprodução, vamos pegar uma bactéria, por exemplo. As bactérias mais rápidas de reprodução, elas vão de 1 para 2 a cada 20 minutos. Ou seja, em 4 horas, fazendo uma conta em papel de pão, está em torno de 4.096 bactérias. Então, uma bactéria, depois de 4 horas, gera esse número aqui. O vírus da polio, ela vai de 1 a 100 mil nesse mesmo período de tempo. Vamos falar sobre a questão de adaptação. Quando a gente fala em questão de evolução, o que é um ser vivo evoluído? Muitas vezes as pessoas confundem evolução com complexidade. Nós, seres humanos, somos seres bem complexos, nós temos uma capacidade de raciocínio muito grande, nós conseguimos moldar o ambiente ao nosso redor, temos uma capacidade de inteligência muito grande. Nós, hoje, nós seres humanos, nós somos a maior força de modificação do ambiente. Tá? Não existe vulcão, não existe furacão, não existe nada que modifique o ambiente a nível que o ser humano consegue fazer. Nós conseguimos extinguir espécies, nós conseguimos transformar uma floresta em um local descampado, em alguns meses vira uma plantação, e se você der na telha, você pode criar uma cidade ali no meio em alguns anos. Processos geológicos que demorariam milhões de anos para ocorrer, você pega uma pedreira, por exemplo. O ser humano pode chegar lá em 2 anos, derrubar aquilo ali e fazer um buraco no meio. Tá? Então, nós somos uma força gigantesca de modificação na natureza e nós somos muito complexos em relação a isso. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou mais evoluído que uma minhoca. Por quê? Quando a gente fala em evolução, dentro do que é entendimento de evolução darwiniana, nós temos que levar em consideração adaptação. E o que seria essa adaptação? A capacidade que o indivíduo tem de permanecer no ambiente e de transmitir o seu material genético para frente, ou seja, se reproduzir. Então, eu estou aqui, né, todos nós seres humanos estamos habitando o planeta Terra, nós somos extremamente adaptados a qualquer tipo de ambiente, então nós somos ultra adaptados e nós temos a capacidade de transmitir os nossos genes adiante muito fácil. Um golfinho, uma planta, todos os seres vivos que estão vivendo até hoje, eles têm uma capacidade extremamente alta de adaptação, justamente porque eles existem e transmitem esse material genético. Bom, um vírus, a gente pode considerar que essa capacidade adaptativa também seria isso, a capacidade que o vírus tem de permanecer no ambiente por um máximo de período possível e de transmitir esse material genético adiante. Então, quanto mais tempo ele permanece no ambiente e melhor transmite esse material genético, nós podemos dizer que esses vírus são bem adaptados. Ao contrário, nós vamos ter vírus que são mal adaptados. E a gente pode levar em consideração algumas características. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de vírus muito, muito bem adaptado, que seria o vírus da herpes, o herpes simples. Tá? Ele vai contaminar a pessoa, e o vírus da herpes ele contamina o nervo, então você beijou uma pessoa, foi no carnaval, na micareta, tá? Beijou 10 pessoas, uma daquelas 10 pessoas estava com herpes na boca e você pegou herpes. Esse vírus ele vai infeccionar e vai inflamar, vai infectar um nervo seu, e aí quando você tiver uma dificuldade, né, um estresse, o nervo ele vai começar a gerar produção de proteína, vai ativar o vírus do herpes e vai manifestar aquela perebinha na sua boca. Por que nós podemos considerar que o vírus do herpes ele é extremamente bem adaptado? Porque eu nunca vi ninguém falar que morreu de herpes. Ressalvo alguns casos, tá? Porque bebês, por exemplo, bebês recém-nascidos que ainda está com seu sistema imunológico em formação, é extremamente perigoso contrair o vírus do herpes. Por quê? Ele vai ter a capacidade de contaminar o corpo do bebê todinho. Então, pelo amor de Deus, gente, criança recém-nascida, não beija criança recém-nascida. Em alguns casos, é chamado até de beijo da morte, porque ele causa uma infecção sistêmica e pode levar à morte. Mas isso é um caso mais extremo. Fora isso, o vírus do herpes, tá? Supondo que eu contraia o vírus do herpes aqui agora, ele é um vírus que vai causar uma doença que não tem cura e ele vai durar a vida toda. Eu vou morrer com o vírus da herpes. Porém, eu só vou transmitir ele quando
gerar perebinha na minha boca. Então ele é um vírus extremamente adaptado. Por quê? Ele não mata o hospedeiro dele, ele tem a capacidade de se multiplicar, né, ad eternum, até que a pessoa, o hospedeiro dele, morra de causas naturais. Agora vamos falar de um vírus mal adaptado. E não tem cura, não? Não, o herpes não tem cura. Só um adendo, né, o herpes labial, ele pode ser transmitido por contato oral-oral e oral-genital, tá? Então, e também genital-genital. Já o vírus do ebola, ele é um vírus mal adaptado. Por que nós podemos considerar ele mal adaptado? A pessoa contrai o ebola, e dentro de aproximadamente uma semana, ela vai começar a apresentar sintomas. E são sintomas sistêmicos. A pessoa todinha, ela vai começar a ter hemorragia sistêmica, tá? O ebola começa a romper os vasos sanguíneos, e a partir daí, todos os fluidos corporais se tornam contaminantes. Suor, saliva, lágrima, fezes, urina, tá? A pessoa, praticamente, ela vira uma bomba de vírus. E qual que é o problema do ebola? Ele chama muita atenção, porque a pessoa, ela vira uma bomba de sangue, tá? Ela começa a ter hemorragia pela pele, hemorragia pela gengiva, pelo nariz, pelo ouvido. Isso chama muita atenção. Além de chamar muita atenção, ele mata o hospedeiro muito rápido, tá? Qual que é o problema nisso? Se você matar o hospedeiro antes de você contaminar outra pessoa, você cessa o ciclo de vida, o ciclo reprodutivo do vírus, que eu não posso falar em vida, porque não existe consenso dele ser vivo ou não. Você encerra o ciclo reprodutivo dele, porque o hospedeiro morreu e não vai passar para mais ninguém. Por que o ebola, ele é muito, vamos dizer assim, ele tem um certo grau de sucesso na África? Porque é um costume tribal de algumas comunidades africanas preparar o corpo do indivíduo para o funeral. E como que eles fazem isso? Pegam o corpo e dão um banho no corpo. Só que todos os fluidos daquele corpo, as fezes, o suor, tudo ali é contaminante. E aí o que vai acontecer? Vai transmitir esse vírus adiante. No nosso país, se chegasse uma pessoa com ebola, que dificilmente geraria uma epidemia, porque nós temos fatores de segurança para combater epidemias, né, desse grau, né, que são chamadas epidemias de nível 4. A nossa cultura não favorece isso, porque nós não temos contato praticamente nenhum com o morto. Então, seria um vírus que não tem uma capacidade tão grande de gerar uma pandemia igual ocorre, né, no caso do coronavírus. No máximo, ele vai gerar um surto num local bem delimitado ou uma epidemia bem localizada. Mas uma pandemia, igual está acontecendo com o coronavírus, é muito difícil. O coronavírus, por exemplo, ele tem um prazo de incubação de aproximadamente 14 dias. Então, nesse período de 14 dias, a pessoa não está apresentando sintoma e ele pode transmitir essa doença para outras pessoas. Então, ele se torna um vírus um pouco mais adaptado, porque ele não chama a atenção da comunidade científica durante um certo período de tempo, não chama a atenção dos médicos, dos controladores de endemias, e isso favorece com que o vírus ele acabe se multiplicando, além até do próprio vetor, né, que é o vetor aéreo aí, de transmissão. Bom, todos os seres vivos possuem vírus capazes de infectá-los, tá? Todos os seres vivos, plantas, bactérias, fungos, todos os seres vivos existem algum vírus, pelo menos algum vírus que vai infectar. A cada gota de água do mar tem por volta de 10 bilhões de partículas virais. Então, presta atenção. Em uma gota de água do mar tem 10 bilhões de partículas virais. Só para vocês terem noção, o carbono é a base de formação de qualquer ser vivo. Existe mais carbono armazenado em vírus do que em baleia azul nos oceanos. Tá? Para vocês terem noção da quantidade de vírus que tem nos oceanos. E tem vírus em todos os lugares. Aqui, no ar, na parede, tem vírus em todos os lugares. Tá? Então, bactéria é a mesma coisa. Eu costumo dizer que o mundo é dos micro-organismos e eles só deixam a gente viver aqui, tá? Enquanto eles estão deixando a gente viver, a gente está vivendo. Para vocês terem noção, de 20 a 40% de todas as bactérias morrem atacadas por vírus. Então, os vírus eles têm uma importância muito grande de controle populacional de bactéria. E sobre, né, bem adaptado e mal adaptado, eu já acabei adiantando para vocês. Então, como eu citei para vocês anteriormente também, o vírus do herpes, ele é muito, muito bem adaptado. Agora, o HIV, por exemplo. O HIV, ele pode ficar escondido até 30 anos em células da nossa medula óssea. Como que o HIV, como que é o modus operandi do HIV? Entre 30 a 40 partículas virais já são suficientes para poder infectar alguma pessoa.
A pessoa vai entrar em contato com o vírus, seja para, né, os caminhos mais comuns, mucosa do pênis ou mucosa vaginal. Essas 30 partículas vão começar a liberar sinais químicos que vão atrair as células de defesa. Quando a célula de defesa chega, ele pula para dentro da célula de defesa e se esconde lá dentro. Ele entra para dentro da célula, fica inativado. Quando ele vai para a medula óssea, que é onde que ocorre a produção das células sanguíneas, que também as células de defesa do organismo, ele vai dar um sinal e vai fazer com que a nossa medula óssea, né, as células comecem a reproduzir esses vírus e ele vai se reproduzindo. À medida com que essas células vão sendo liberadas, é onde que a pessoa pode desenvolver ou não os sintomas da AIDS, né? Que o HIV é somente o vírus e a AIDS já é o quadro inflamatório, né? Já é o quadro de doença. Bom, como que os medicamentos do coquetel funcionam? Toda vez que o vírus sai do sistema imunológico, o medicamento ataca o vírus e mata ele. Isso faz com que a carga viral da pessoa fique baixa, vai controlando a carga viral. Qual que é o problema nisso? Ele pode ficar até 30 anos ou mais dentro do organismo da pessoa. E ali dentro ele pode até se multiplicar de maneira um pouco mais lenta, mas ele pode ficar. Por que não existe cura da AIDS? Porque ninguém vive tempo suficiente para que os vírus da AIDS, para que eles saiam das células com uma totalidade. Porque o vírus, o medicamento ele também vai controlar essa reprodução, mas o que aconteceria? Se o vírus ficasse escondido apenas 1 ano e saísse todo de uma vez, os medicamentos iriam matar o vírus e a pessoa estaria curada. O problema é que ele pode ficar 30 anos escondido e depois desses 30 anos ele vai sendo liberado aos poucos. Então, esse medicamento ele não consegue entrar dentro do nosso sistema imunológico e eliminar esses vírus. Então, a gente não consegue curar o vírus da AIDS ainda porque ninguém vive tempo suficiente para isso. Tá? Ninguém consegue viver 200, 300 anos para poder eliminar toda essa carga viral. Bom, muito além de doenças, né? Algumas curiosidades aí que nós podemos falar sobre os vírus, tá? Como eu falei para vocês, todos eles, os vírus estão em todos os lugares e eles podem, inclusive, influenciar na formação de nuvens de chuva. Tá? Como é que um vírus vai plantar nuvem de chuva? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é uma imagem de satélite. Então aqui nós temos o continente, nós temos o mar e essa mancha verde aqui, ó, é uma floração de cianobactérias. Existem vírus que são especializados em atacar esse tipo de ser vivo, essas cianobactérias, que é um tipo de bactéria. Como que acontece uma floração desse tamanho aqui que dá para ser visto do espaço? Normalmente por um desequilíbrio no ambiente. Veio um rio, veio alguma coisa que despejou muito material orgânico ou minério naquele ambiente, e esse minério ou material orgânico vai servir de alimento para essa cianobactéria e ela vai começar a se multiplicar rapidamente. Então, uma floração dessa daqui, ó, pode ser que essa semana não tenha nada, daqui a 2 semanas você tem uma mancha gigantesca no meio do oceano causada por essa floração de cianobactérias. Então, é um prazo muito rápido para multiplicação. Do mesmo modo que você tem muito alimento para essas cianobactérias, que gerou essa floração, você vai também gerar uma quantidade muito grande de células que vão ser possíveis a infecção por vírus que vão matar isso daqui. Ao mesmo tempo que essas bactérias vão se aproveitar do alimento que está no oceano, os vírus também vão se aproveitar dessas bactérias para se reproduzir. E aí o que acontece? Dentro de um prazo de 1 mês, você começou o mês, não tinha essa mancha gigantesca no oceano, no meio do mês apareceu essa mancha gigantesca e no final do mês ela desapareceu. Tá? Os vírus eles têm a capacidade de eliminar essas manchas muito rapidamente. Quando essas bactérias morrem, elas liberam substâncias na atmosfera que têm a capacidade de semear nuvens de chuva. Então, o que vai acontecer? Com a morte dessas bactérias causada em grande quantidade num curto período de tempo, e essa liberação dessas substâncias vão semear as nuvens de chuva, e isso pode, inclusive, controlar o clima em algumas regiões. Então, vamos lá. Então, o vírus já tem a capacidade de controlar até o clima da gente aí. Outra coisa muito interessante aí sobre os vírus, tá? Muitos têm se estudado ultimamente a utilização de vírus para combater alguns tipos de câncer. Porque pensa comigo aqui, o câncer, ele já é uma célula outsider, tá? Ele está na margem do que seria o normal do nosso organismo.
Então, ele já é uma célula que, naturalmente, o nosso sistema imunológico não consegue identificar. Porque se o nosso sistema imunológico conseguisse identificar um câncer, ele simplesmente ia atacar esse câncer e ia eliminar ele ali. Então, tem sido pesquisado, por exemplo, fazer a inclusão, né, fazer a inoculação de vírus do herpes em melanoma. Então, eles introduzem o herpes, né, essas pesquisas estão ocorrendo in vitro ainda, e eles viram que esse vírus do herpes tem a capacidade de matar essas células de câncer. Então, é uma pesquisa, né, promissora aí para encontrar um método para poder combater alguns tipos de câncer. Só para vocês terem noção da evolução, né, do que é o melanoma, num prazo aí um pouco maior do que um ano, uma manchinha se tornou uma ferida. Nesse estágio aqui, ó, já é um estágio bem avançado do câncer. Normalmente, para poder fazer uma cirurgia, eles vão retirar uma área bem maior para garantir que não tenha ocorrido nenhum tipo de infiltração em outros tecidos. E muitas das vezes, um pedacinho de melanoma desse aqui já é capaz de gerar metástase. Se autoconhecer, né, o seu próprio corpo é um método para poder prevenir isso daí, até que nós podemos, né, utilizar o vírus do herpes para poder matar esses cânceres aí. Bom, outro exemplo aí, o Zika vírus, por exemplo. Ele é muito utilizado, ele está sendo também utilizado em pesquisas para poder matar tumores do sistema nervoso. Porque o vírus do Zika, ele ataca os sistemas do sistema nervoso e é por isso que ele gera a microcefalia, tá? Quando ele acomete uma gestante, um bebê em formação, ele é um vilão muito grande, mas ele pode sim ser um aliado aí, né, dentro do que essas pesquisas estão se desenvolvendo para poder gerar aí esses tratamentos. Bom, outro ponto aí, né, como eu falei para vocês que o vírus tem a capacidade de realizar o controle de populações de bactérias, né, existem vírus no nosso sistema intestinal, no nosso sistema digestório, que serve para poder controlar a quantidade de bactérias que poderiam causar algum tipo de doença em nosso organismo. Então, os vírus, eles também vivem em harmonia dentro do nosso organismo, controlando aí esses possíveis agentes patogênicos também. Outra curiosidade, vacina SABE. Nós temos duas vacinas utilizadas para poliomielite. Tá? Tem a VIT, se eu não me engano, que é o nome, que é uma vacina injetável, e nós temos a SABE. A SABE ela é muito interessante pelo seguinte, ela é produzida com vírus inativado, ou seja, é só a capinha, tá? É só o capsídeo do vírus, sem o material genético. Porque é essa capinha que gera resposta imune. O sistema imunológico vai identificar essa capinha e vai criar anticorpos contra aquele tipo de agente. Quando o vírus ativo, aquele que causa doença mesmo, entra em contato com o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, a nossa memória imunológica, já sabe identificá-lo e ele não vai causar doença. Uma característica muito interessante da SABE, que por ela ser administrada por via oral, ela passa por todo o nosso sistema imunológico. E ele é resistente aos nossos sucos gástricos e suco entérico, o suco do nosso intestino. Ou seja, o vírus ele passa praticamente incólume, tá? Sem ter tido nenhum tipo de modificação pelo nosso sistema digestório. E qual que é a vantagem nisso? Um efeito colateral, né, comum da SABE é que ela cause diarreia. Em comunidades onde você tem um baixíssimo nível de saneamento básico, né, onde o esgoto corre a céu aberto, mesmo que todas as crianças daquele ambiente não tenham sido vacinadas, né, da maneira oral aqui com a gotinha, se uma criança entrar em contato com aquele material fecal, com aquelas fezes, teve contato com a vacina, ela também é vacinada. Então, o vírus, a vacina da SABE, ele vacina por via oral e ela também vacina as demais pessoas que estão naquela comunidade que não tem acesso ao saneamento básico e também vacina por contato com aquele material de fezes que está ali no meio. Olha só que coisa, né, bem interessante. Bom, outra coisa muito interessante, né? Como eu falei para vocês, os vírus estão em todos os lugares. E aí, olha que loucura. O nosso genoma, em torno de 8% desse nosso DNA, ele é constituído de DNA viral. Ou seja, foram vírus que injetaram o material genético nele, se incorporaram ao nosso material genético, estão no nosso material genético. Aí você pensa assim, poxa, mas qual que é a função? Bom,
Recentemente, depois que foi feito aí, né, a partir dos anos 2000, foi desenvolvido o projeto Genoma Humano, que foi feito todo o sequenciamento do genoma humano, eles conseguiram identificar essas partículas virais e começaram a pesquisar algumas funções. E eles descobriram que a placenta dos mamíferos, dos seres vivos que são eutérios, que são aqueles que desenvolvem um bebê dentro da barriga, a placenta possui, né, ativa DNA viral, que vai produzir proteínas virais que vão enganar o nosso sistema imunológico. O nosso não, né, o das mulheres. Porque pensa bem comigo, o nosso sistema imunológico ele é muito eficiente em identificar o que é seu e o que não é seu. Então, quando, né, ocorre a fecundação, o espermatozoide encontra com o óvulo, metade daquele material genético, metade do que está ali, não é da mãe. Então, metade é material estranho naquele corpo. O normal seria que o sistema imunológico causasse um processo inflamatório na placenta e abortasse todos os bebês, né? É como se o normal seria que o nosso sistema imunológico atacasse os bebês, porque ele é um corpo estranho que está ali dentro. Só não acontece isso porque existe esse material viral ali dentro que vai enganar o nosso sistema imunológico e vai fazer com que a placenta não seja enxergada pelo nosso sistema imunológico. Então, só existem mamíferos, né? A maior parte dos mamíferos, eu até coloquei aqui as duas exceções, que são os monotrematos, né, que são os mamíferos que põem o ovo, que é o caso do ornitorrinco e do ecdna, e dos metatérios, que são aqueles que são marsupiais, que são os mamíferos que possuem bolsa, né, que é o caso do coala, do canguru, do gambá, né? Esses aqui, como eles não têm útero bem desenvolvido, então o mecanismo acaba sendo um pouco diferente. Mas todos os seres vivos que são eutérios, que possuem um útero verdadeiro, e que toda a gestação acontece dentro do corpo, eles acabam tendo essa ajudinha desse material viral que está no nosso organismo. E desde quando que está no nosso organismo? Desde quando surgiu o primeiro mamífero que tem útero. Então, ao longo de todo o processo evolutivo, foi ocorrendo essa incorporação desses materiais virais, e eu posso dizer que esse material viral, ele sim, é o mais bem adaptado de todos, porque ele vive em completa harmonia com o organismo em que ele hospeda. E qual que é a função do vírus, como eu falei para vocês? Basicamente, o que ele quer fazer é multiplicar o material genético dele, quer passar o DNA dele adiante, e ele está fazendo isso de maneira extremamente eficiente, porque ele não mata o hospedeiro e ele está em todos os mamíferos. Então, esse vírus é aquele que foi bem sucedido aí na fila do pão, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, né, o vírus, eles são, mesmo não estando dentro da árvore da vida, eles fazem parte dela, porque eles propiciaram toda essa diversidade, eles também atuaram na promoção da diversidade de vida do nosso planeta. Então, os vírus, eles também são a força de seleção natural. E eles propiciaram que, dentro de cada característica, de cada tipo de infecção, de cada tipo de junção bem-sucedida, eles propiciaram que todo o nosso planeta também aumentasse, né, fizesse esse boom de vida. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem vírus que tem esse fator patogênico, né, nós temos vírus também que vão ajudar na nossa vida aí. Bom, dentro da apresentação, era isso que eu tinha para poder falar. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário para poder fazer, estou aberto. Que massa, Felipe, adorei. Adorei as analogias e as coisas que eu não sabia, não fazia nem ideia e que você trouxe. Muito legal essa aplicação na medicina, eu não fazia ideia da formação de chuvas, achei muito legal. Dentro de aplicação na medicina, né, a gente tem outros tipos de aplicação também. O vírus, ele é um meio de você injetar um material genético em uma célula qualquer. Então, é possível utilizar vírus, por exemplo, para poder manipular seres vivos de maneira transgênica. Né? Você quer produzir um ser vivo transgênico? Você quer modificar o gene do ser vivo? Você bota o material genético que você quer dentro de um vírus e faz com que ele contamine aquele ser vivo ali. Você consegue mudar o material genético desse ser vivo aí. Um exemplo de modificação de material genético, por exemplo, a gente pode colocar como vírus do HPV. O vírus do HPV, o vírus papiloma humano,
ele entra para dentro da célula e ele modifica o material genético, ele causa uma mutação no material genético, e esse material genético faz com que as células da mucosa, no caso, né, se for uma infecção de colo do útero, faz com que as células da mucosa do útero comecem a se multiplicar descontroladamente. Então, é como se aquela célula da mucosa do útero fosse uma célula transgênica, porque ela tem um material genético que não é dela e que descontrola completamente a reprodução dela e faz com que ele se torne um câncer no futuro. Esse processo ele pode ser utilizado para modificações genéticas benéficas, para você produzir seres vivos transgênicos, para você produzir alguns tipos de, por exemplo, bactéria transgênica para produção de insulina. Você pode utilizar vírus para poder inserir genes de produção de insulina dentro de bactérias para que elas produzam insulina para outros seres vivos. Ô Felipe, você tá falando desse negócio lá de herpes. O meu primo dava muito estomatite. Isso tem a ver com a imunidade da criança? Olha, a estomatite, normalmente, ela é causada por infecção bacteriana. No caso do herpes, ele é eu falo que ele é o vírus da sarrada, tá? Do contato. Você está dando uma sarradinha ali, você está dando aquela esfregadinha, ele vai contaminar aquela área em que ocorreu o contato. Tanto é que o herpes genital, a pessoa vai ter só lá na área genital. A não ser que outra pessoa vá lá e coloque a boca ali na área genital. Aí ela vai passar da boca, da área genital para a boca. E assim por diante. Tá? Inclusive tem um tipo de herpes que é chamado herpes zoster, que ela causa uma infecção no nervo, que fica próximo à região das costelas. E ele causa várias feridinhas, ela é bem cômoda, dói pra caramba, tá? Ó, quer ver outro exemplo do herpes? Paralisia facial. Paralisia facial é causada, em boa parte, é causada pelo vírus do herpes. A grande anedota, né, o que as pessoas falam, que a paralisia facial acontece porque a pessoa sai do quente e entra no frio. Tem a ver? Pode ser que tenha a ver pelo seguinte: você entrou em contato com o vírus, você está num ambiente quente, você vai para um ambiente frio, você causa um estresse naquela área do seu rosto, e esse estresse vai abrir porta para que o vírus se multiplique no nervo trigêmeo, que é o nervo que controla a parte da face. Nós temos nervo trigêmeo do lado direito e do lado esquerdo. Causa infecção desse nervo trigêmeo, você vai entrar em paralisia facial. O vírus atacou esse lado do meu rosto. Ele causa paralisia aqui. Então, esse olho meu eu não vou conseguir fechar direito, porém, a minha boca vai ficar torta para o outro lado. Então, eu vou ficar com a boca assim, o olho fechado assim. Quando a infecção ela é descoberta de maneira bem cedo, né, tem como você reverter o quadro. Quando a infecção ela ocorre mais tardia, causa uma paralisia, às vezes, irreversível no rosto da pessoa, e ela fica com a cara torta mesmo. Aí, às vezes, não tem conserto, não. Né? No momento de estresse, você está muito estressado, pode voltar a ter paralisia facial de novo. Você tinha comentado sobre aparecer manchas na pele, isso pode ser perigoso. Isso também serve para pintas? Quando a gente fala em questão de melanoma, né, que é o câncer de pele que ataca as células que produzem pigmentação na nossa pele, normalmente ela acontece em região onde tem pinta. Pela própria característica de cor daquela pinta, por ela ser mais escura, ela acaba absorvendo mais raios solares. E os raios ultravioleta do sol é que vão ter esse fator mutagênico. Eles conseguem modificar o material do nosso DNA, e como a pintinha ela acaba sendo mais preta, mais escurinha, ela vai absorver mais raios ultravioleta e tem uma chance maior daquele sinalzinho se tornar um câncer de pele futuramente. A sardinha também é considerada perigosa? A sarda? Olha, pessoas que têm muita sarda, tá, normalmente são pessoas que têm a pele muito mais clara. E a sarda ela também é um fator de predisposição para desenvolvimento de câncer de pele também. Ai, eu morro de medo da verruga, Felipe, porque, nossa, minha mãe tem muito, sabe? Eu tenho medo de ter também. Olha, futuramente. Sabia que toda verruga é causada pelo HPV, pelo vírus do papiloma humano? Se eu não me engano, são mais de 200 tipos de HPV. Tá? Desses 200 tipos de HPV, poucos têm essa capacidade mutagênica de transformar o nosso DNA e de desenvolver um câncer, né, no caso de colo do útero, né, mais para frente. Na grande maioria das vezes, é um HPV que não causa nenhum tipo de problema. Tem pessoas que têm, parece que é uma doença no sangue que dá um monte de verruga no corpo. Isso também é HPV? Não, nesse caso aí não é HPV. Ah, tá. Tá? Tem um caso, se vocês pesquisarem depois no Google, o Homem-Árvore.
O homem-árvore, ele é um camarada, se eu não me engano, acho que ele é indiano, e a pele dele é cheia de placas de queratina. Essas placas de queratina é uma infecção de HPV muito forte que ele desenvolveu. Até então, só as meninas eram vacinadas contra o HPV, depois passaram a ser vacinados os meninos. Qual que é o perigo? Nas meninas, como a maior parte do sistema reprodutor é interno, quando ocorre a infecção pelo HPV, ele acaba ficando escondido. Então, ele dá uma maior chance para que aquele vírus se desenvolva, né, porque você não está vendo, e pode causar um câncer futuramente. No caso dos meninos, o HPV ele costuma causar também verruguinhas lá no pênis do menino. Só que como é uma coisa visível, vai no médico, faz a cauterização daquela verruga e acaba por ali mesmo. Só que o que muita gente não sabe, que além de causar câncer de colo do útero, o HPV ele também está diretamente ligado ao câncer de língua, boca e garganta, justamente por causa da prática de sexo oral. Bom, o que eu gostaria de fazer para você, na verdade, é um pedido que eu vejo que tem muita informação sobre esse assunto e eu acho que ele deve sim ser discutido e apresentado para as pessoas com uma certa clareza, que é a respeito da diferença entre pessoas portadoras de HIV e pessoas com AIDS. Né? O que é a diferença entre esses dois? Olha só, o vírus do HIV, hoje em dia existem no mundo 2 tipos de vírus do HIV. Assim, de início, existem dois tipos de quadros clínicos da AIDS. Existe um quadro que é o quadro agudo e existe o quadro crônico da AIDS. O que é o quadro agudo? O quadro agudo é quando a pessoa acaba de ocorrer a infecção pelo vírus do HIV e ele vai gerar sintomas semelhantes aos sintomas da gripe. Porque depois de alguns dias, aqueles sintomas vão embora e acabou. A pessoa pode ficar nesse quadro crônico, né, com o vírus inativado no organismo dela, uma década, muitos anos, tá? Então, o que pode acontecer? A pessoa que é HIV positiva, ela pode transmitir o vírus. Supondo que eu tenha o vírus no meu organismo há 7 anos, eu tenha relação com outra pessoa, pode ser que ela manifeste doença muito antes de mim. Pode ser que ela manifeste doença semana que vem. E eu continue lindo e belo andando pela rua, transmitindo o meu vírus para todo mundo, porque eu não sei que eu estou doente, e eu não estou me prevenindo, e também não estou, né, prevenindo as demais pessoas. Então, a pessoa que é HIV positivo é aquela que possui o vírus no organismo. A pessoa que ela já é aidética, que ela desenvolveu o quadro crônico da manifestação da doença, ela já vai começar a desenvolver alguns sintomas bem clássicos, tá? Uma das coisas que denotam, né, um dos primeiros sintomas que acabam acusando que a pessoa ela desenvolveu a doença em si é infecção recorrente por herpes. A pessoa tem, como eu falei, né, sistema imunológico baixo, o corpo da pessoa vai virar ali uma porta aberta para todo tipo de infecção. Então, o herpes, por exemplo, a pessoa que já tem o vírus do herpes, a infecção vai ser recorrente, a pessoa toda hora vai estar com herpes na boca. E lembrei, o sapinho é o Candida albicans, que é o fungo que causa o danado do sapinho. E também, né, quadros recorrentes de Cândida oral, né, dá uma massa esbranquiçada na boca. Então, esses costumam ser os primeiros indícios de que a pessoa já está... Quando a nossa imunidade baixa, a gente vira a festa dos micro-organismos. Então, outros sintomas, diarreia frequente, por causa de infecção da região do colo. O que vai acontecer com a pessoa? Ela vai emagrecer muito. A HIV positiva, a pessoa ela pode ser assintomática, tá? Ela tem o vírus no organismo dela e não apresenta nenhum tipo de sintoma. Como eu falei para vocês, existem 2 tipos de vírus em circulação no mundo, 2 tipos de vírus do HIV. E é por isso, né, às vezes a pessoa pergunta assim, mas uma pessoa que tem AIDS, ela pode ter relações sexuais sem preservativo com a outra pessoa que também tem AIDS? Não pode. Por quê? Os medicamentos do coquetel, eles servem para fazer o controle da carga viral. Eles vão diminuir, vão quase zerar a carga viral da pessoa. Supondo que eu tenha o HIV e a minha parceira também tem. Se ela tiver com a carga viral dela controlada, e eu não estiver com a minha carga viral controlada, eu posso fazer contaminação cruzada, eu posso alterar a carga viral dela. E supondo que eu tenha um tipo viral e ela tenha outro tipo de viral, nós podemos fazer infecção cruzada. Ela pode passar o tipo de vírus dela para mim e eu posso passar o tipo de vírus dela para ela.
Se eu não me engano, o tipo 1 ele é o mais comum e é o que se espalhou pelo mundo todo. O tipo 2 ele fica mais concentrado em algumas regiões da África. Agora, vem uma curiosidade. Existem pessoas no mundo que são naturalmente imunes ao vírus da AIDS. O vírus da AIDS, elas não pegam o vírus da AIDS. Porque os vírus, eles, no capsídeo deles ali, eles têm as proteínas que eles vão se encaixar direitinho nas células de defesa do nosso organismo. As pessoas que são imunes ao vírus da AIDS, elas não têm essa proteína, que é essa chavinha. Então, o vírus não consegue acoplar. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? O vírus vai tentar acoplar, não vai conseguir, vai morrer, essa pessoa se torna imune. Teve um caso relatado de um holandês, se eu não me engano, que se curou da AIDS. E foi um caso, assim, extremamente fora da curva. O que aconteceu com ele? Ele era HIV positivo, se eu não me engano, ele já estava desenvolvendo a doença, e ele teve sorte no azar. Porque durante esse processo de infecção, ele também desenvolveu leucemia. Durante o processo de tratamento de leucemia, o que é feito? Você faz um processo de quimioterapia extremamente poderoso, muito forte, que vai matar todas as células do seu sistema, da sua medula, do sistema imunológico, inclusive as células boas e as células que estão tumorais também. Se você matou as suas células de defesa, você vai vir com uma medula completamente nova de um doador e vai inserir naquela pessoa. Qual que foi a sorte no azar que esse camarada teve? Ele era HIV positivo, desenvolveu leucemia, e a pessoa que doou medula óssea para ele, as células sanguíneas dele não tinham essa proteína que permitia o acoplamento do vírus do HIV. Então, a pessoa que doou medula para ele era imune ao vírus do HIV e passou essa imunidade para ele também. Aí a pergunta que vem é o seguinte: se isso foi um processo que deu certo para ele, por que a gente não replica para a população como um todo? Se todas as pessoas que têm o HIV, por que não faz um transplante de medula óssea, pega uma pessoa que tem a medula, que tem essas células sanguíneas que são imunes, por que você não faz desenvolve um modo de replicar essas células em laboratório e fazer essa inoculação dessa medula em outra pessoa? Porque o transplante de medula óssea é uma coisa extremamente específica. É muito difícil você encontrar uma pessoa que é compatível a você. 1 a cada 300 mil pessoas acaba sendo compatível de medula óssea com a outra. Então é muito difícil você encontrar dentro desse pool de pessoas alguém que seja compatível. Além disso, você ainda teria que ter a sorte de encontrar alguém que é compatível e que essa pessoa fosse imune. Então ela não é uma cura aplicável, ela foi uma cura de sorte. Esse cara teve uma tremenda sorte de encontrar esse doador que fosse imune e que tivesse passado essa característica para ele. Então, voltando, já que eu estendi demais, diferença entre pessoas HIV positivas são aquelas que carregam o vírus, são assintomáticas, elas estão no meio da gente. Não existe estrelinha na testa. Tá? Você pode olhar a pessoa, ela está perfeitamente saudável de maneira visual, mas ela pode estar carregando o vírus. É mais um caso de consciência da própria pessoa que está carregando o vírus, que sabe disso, que tem que prevenir a si mesmo e prevenir as outras pessoas, e também um caso de consciência das demais pessoas que não têm o vírus, de ter uma relação sexual com seus graus de responsabilidade, Então, assim, a pessoa HIV positiva, ela tem o vírus, a pessoa que tem AIDS, ela já está desenvolvendo a doença. É por isso que, atualmente, não se fala mais em DST, porque você não transmite a doença. A pessoa que tem AIDS, ela não transmite a AIDS, ela transmite o agente infeccioso. Então, hoje em dia, se fala em infecções sexualmente transmissíveis. Você transmite o vírus. Eu tô com AIDS, eu não vou passar AIDS para outra pessoa, eu vou passar o vírus. Então, a diferença é essa. HIV positivo, a pessoa tem o vírus, pode ser assintomática, e a pessoa aidética é aquela que já desenvolveu a doença. A pessoa que tem AIDS, ela é HIV positivo, naturalmente, obrigatoriamente. Felipe, então, a gente já passou bastante do tempo, seu herdeiro está acordado, mas eu queria eu queria que você falasse um pouco sobre vacina. Eu acho que é um tema que cai em Enem, cai em PISM, seria bom para as meninas, Como funciona a vacina? A gente está vivendo um período que a gente está buscando muito uma vacina aí pro coronavírus, Tem o pessoal anti-vacina, tem o soro, tem essa coisa toda, mas aí eu não sei como é que tá a sua disponibilidade, é com você. Então vamos lá, vamos embora. Vacinas e soros, tá? Nós temos o soro terapêutico, não confundo com o soro fisiológico. Você tem
Diversos tipos de soro, por exemplo, são soros que vão combater toxinas, né, venenos. Então, quando a gente fala em soro antiofídico, né, por exemplo, botrópico, você tem diversos tipos de soro antiofídico, tá? E uma dúvida, a cobrinha te picou, como é que você sabe qual tipo de soro que você vai utilizar? Na maioria das vezes, os soros, eles são de amplo aspecto. Você tem um soro que vai pegar vários tipos de veneno de cobra, dependendo daquela característica de doença, né, de inflamação que estiver acontecendo ali agora. O soro, ele é um tipo de medicamento que ele é passivo. Ele causa uma imunidade passiva. Como é que isso funciona? É injetado a toxina em um outro animal que tem a capacidade de desenvolver anticorpos contra essa toxina. Então, no caso do cavalo, injeta o soro, o veneno no cavalo. O cavalo vai desenvolver os anticorpos e aí eles vão retirar o soro do sangue. O que é o soro do sangue? É a parte líquida. Então, injeta esse soro, essa parte líquida no corpo da pessoa, que já vai ter os anticorpos contra esse tipo de veneno. Então, o soro, ele não vai estimular o nosso sistema imunológico de maneira alguma, tá? É possível que o nosso organismo se cure de um veneno? É possível. Qual que é o porém? O porém é que o processo inflamatório do veneno, ele é muito rápido, tá? Então, antes que o nosso corpo tenha tempo de desenvolver qualquer tipo de mecanismo de defesa, esse veneno ele já vai estar atacando o nosso sistema, o nosso corpo de maneira sistêmica, e ele pode causar morte, né? O cavalo, ele tem um volume corporal muito grande, a quantidade de veneno que você colocar ali talvez não é o suficiente para poder matar, mas já é o suficiente para gerar uma resposta imunitária para transferir esse medicamento para o nosso organismo. Então, o soro, ele vai ser os anticorpos prontos para o seu organismo. Já a vacina, ele vai utilizar pedacinhos do agente infeccioso, seja bactéria, vírus, ou o capsídeo, a capinha todinha intacta, porém sem o material genético. Porque o que o nosso sistema imunológico vai identificar é a capinha que está do lado de fora. Quando ele entra em contato com o nosso organismo vai pensar assim, opa, tem alguma coisa aqui que não é nosso, que não faz parte desse corpo, e a gente vai ter que ir lá verificar. O nosso sistema imunológico, as primeiras células de defesa vão identificar esse agente infeccioso, e o nosso organismo vai passar a produzir anticorpos específicos para poder atacar aquele agente infeccioso. Então vamos lá. Qual que é o porém de um para o outro? Quando a gente pega uma catapora, né, a varicela zoster, que também é um vírus muito semelhante ao vírus do herpes zoster. A varicela zoster, que é o vírus que causa a catapora, é possível que o nosso organismo elimine ele de maneira natural. Só que qual que é o porém nisso? O nosso corpo, ele tem um prazo, ele tem um período para poder produzir esses anticorpos em quantidade suficiente para poder combater essa doença. O processo de multiplicação do vírus ele é muito mais rápido do que o nosso corpo tem para produzir esses anticorpos. O que a vacina faz? A vacina ela já dá um meio de reconhecer esse agente infeccioso, para o nosso sistema imunológico ver, olha, quando o vírus ele entrar em contato com o seu corpo, ele vai ter esse corpinho aqui, tá? E aí você já vai ter uma memória imunológica em relação àquele tipo de proteína que está naquela capinha ali. Quando o agente infeccioso entrar em contato com você de fato, quando o vírus da catapora, do sarampo, quando o vírus entrar em contato com você de maneira efetiva, o seu sistema imunológico já tem armas para poder combater aquilo de maneira de prontidão. Ele não vai ter um período que vai demorar para produzir, né, os anticorpos. Se você não tiver tomado a vacina, ocorre, por exemplo, de desenvolver uma catapora visceral. A pessoa, além de ter catapora tegumentar, que fica na pele, ela pode desenvolver catapora para dentro do organismo, para dentro do trato digestório. Isso gera um quadro extremamente perigoso. Por quê? Inflamação sistêmica no sistema digestório todinho pode gerar quadro de diarreia fortíssima, que pode desenvolver um processo de desidratação. A criança vai desidratar e pode gerar um quadro de morte. Então, às vezes a pessoa, mesmo vacinada, ela desenvolve a doença, só que de uma maneira muito branda, justamente por ela já ter esses anticorpos, né, preparados no organismo por causa da vacina. Então, enquanto o soro ele é passivo, né, o soro ele é passivo, ele não estimula o nosso organismo. A vacina ele é ativo, ele ativa o nosso sistema imunológico para que ele produza esses anticorpos e que esses anticorpos eles permaneçam no nosso organismo, que, né, vai gerar esse processo de memória imunológica, e quando você entrar em contato com esse vírus novamente,
você não vai pegar de novo. É por isso que a maioria das doenças virais você não contrai de novo. Via de regra, a gripe, que é uma doença viral, que ela tem uma capacidade mutagênica muito grande. O vírus da gripe, ele muta, ele sofre mutação muito rápido. Então, o vírus da gripe do ano passado, ele é diferente do vírus da gripe desse ano. É por isso que existe campanha de vacinação da gripe todos os anos. Porque essa vacina da gripe, ela acaba sendo adaptada para cada tipo de vírus aos anos, né, à medida que os anos vão passando aí. Bom, o movimento anti-vacina acontece muito hoje em dia porque você não vê mais pessoas falando de morte com sarampo. Se você for pegar na década de 70, por exemplo, teve um surto de sarampo na cidade de São Paulo que matou muita gente. A primeira vacina desenvolvida no mundo foi a vacina contra a varíola. Matou mais gente do que todas as guerras, né, todos os conflitos que os seres humanos tiveram. A primeira vacina foi desenvolvida, né, pela varíola. Hoje em dia, por exemplo, não se vacina mais contra a varíola. A vacina contra a varíola, ela era inoculada, não era injetável, ela era inoculada com um lacerador. Era tipo um garfinho, uma pontinha assim. Eles colocavam esse garfinho no frasco, tiravam a gotinha e só davam uma cutucada no braço. E aí, naquele local, ia desenvolver a infecção de varíola, ia formar aquela perebinha ali, que é onde que deixa o machucadinho, a cicatriz. Hoje em dia, ninguém mais é vacinado contra a varíola, porque ela foi erradicada do planeta Terra. Não existe mais varíola. Se eu não me engano, a vacina de varíola ela parou de ser administrada também na década de 70. Existe o que se fala aí de imunidade de rebanho, né? Não é necessário você vacinar a população do país todo para que a população se torne imune. Basta você vacinar em torno de 70% que você já gera uma imunidade de rebanho. Por quê? Vamos supor que eu estou dentro de uma sala de aula. Eu sou uma pessoa que não estou vacinada. Se todas aquelas pessoas que estão vacinadas ali dentro, elas se tornam barreira para que eu transmita o vírus, por exemplo, para a mãe da Sabrina que está em casa. Mesmo que a mãe da Sabrina não tenha sido vacinada, como todas as pessoas e a própria Sabrina foi vacinada, ela é uma barreira para que esse vírus chegue na casa dela, tá? Então, a imunidade de rebanho, ela funciona como se fosse uma barreira entre as pessoas mesmo, para que esse vírus não se espalhe. Só que a imunidade de rebanho natural, ela é muito prejudicial, porque você vai gerar um quadro de infecção, de doença na pessoa, e essa pessoa pode perecer, ela pode morrer por conta dessa doença. Muitas pessoas defendem ainda a imunidade de rebanho do coronavírus. Só que se você levar em consideração que em torno de 2%, né, até 2% das pessoas que contaminam corona podem morrer, 2% de 200 milhões de brasileiros dão 4 milhões de pessoas. Né? Então, ao custo de 4 milhões de pessoas no Brasil, você vai deixar de ir na rua de máscara, você vai deixar de prevenir para gerar imunidade de rebanho na população, e você vai matar 4 milhões de pessoas, é muita gente. 4 milhões de pessoas é a cidade de Belo Horizonte. O ideal seria, né, a questão da vacina, e a gente tem aí vacinas promissoras. Eu acredito que, dentro de muito que está sendo dito aí nas notícias, aí, que até início agora de 2021 a gente já tenha distribuição em massa dessas vacinas aí. Eu acredito, né, que nós, professores, seremos público, né, prioritário, né, juntamente com as pessoas que trabalham na linha de frente de saúde e as pessoas, né, com doenças aí que possam gerar um agravamento da doença. Mas nós, professores, nós somos, né, vetores muito bons para qualquer tipo de doença. As escolas não conseguem conter surto de piolho, imagina de coronavírus. Então, assim, eu sou bem reticente ao retorno das aulas agora. Mais alguma dúvida? Felipe, eu tô muito satisfeita. Quero agradecer muito de você estar aqui. Eu que agradeço. Assim, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Espero que eu não tenha sido muito maçante, muito chato, muito professoral. Então, né, muito obrigado pela audiência e paciência de todos vocês aqui. Eu fiquei... Nossa, eu adorei. Então, um beijão no coração de todos vocês e até o dia 29. Gente, brigadão. Foi um prazer estar com vocês, eu agradeço o convite. Eu também agradeço muito, gente, foi muito bom, foi muito legal. Tipo, eu descobri várias coisas que às vezes, tipo, é bom retocar em alguns assuntos que a gente não lembra, e eu gostei muito. Muito obrigada pela oportunidade.